Leia toda a Bíblia em um ano. Hoje é o 49º dia. Nós estamos lendo o livro de Êxodo. Nós estamos finalizando o livro. Hoje é o penúltimo dia da leitura desse livro de extrema riqueza e de grandes ensinamentos de Deus para conosco, e toda a libertação do povo da escravidão, a importância, né, de Moisés na história e a sua relação de Deus com ele. E espero que a gente possa juntos fazer o panorama também desse livro como um todo. Na leitura anterior, nós vemos Deus renovando a aliança com Moisés, dando uma nova tábua, né, da lei, e ele dando todos os detalhes de como ele vai estar, então, preparando o tabernáculo e os detalhes, vestimenta. A gente está vendo tudo isso e a convocação de pessoas que vão estar ajudando ele, né, junto nessa construção desses ricos detalhes que Deus está passando as instruções para Moisés, e Moisés solicitando e aprovando pessoas para ajudar a construção disso, para onde que Deus vai estar, então, se manifestando ali juntamente com eles. Então, abra sua Bíblia. Nós vamos ler hoje, no 49º dia, o capítulo 36 de Êxodo, e vamos até o 38. E amanhã, se Deus permitir, encerraremos esse livro e voltaremos para o Novo Testamento, a Nova Aliança, para lermos o livro de Gálatas, um livro curto também, que também traz bastante ensinamentos de Paulo, né, escrevendo essa carta. Capítulo 36, versículo 1, vai continuar, então, Deus conversando e diz assim: O Senhor deu sabedoria a Bezalel e a Oliabe e aos demais artesãos talentosos, e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel e a Oliabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor, que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como oferta para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais do que suficiente para completar todo o projeto. Olha que interessante, né? A sabedoria tanto desses homens quanto de Moisés chega, nós já temos o suficiente. Ao contrário, muitos gostam de avarento, né? Ser avarento. Quanto mais, melhor. E talvez alguns até se beneficiaria de si próprio, né? Ou seja, vamos fazer então, eu me sinto merecedor, e agora eu pego também essa parte para mim, né? Moisés não pensou dessa forma, e muito menos Bezalel e Oliabe, né? E os demais artesãos. Como é interessante, né? Deus escolhe as pessoas certas para fazer a sua obra.
Versículo 8. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com os fios de tecido azul, roxo e vermelho e com os querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Juntaram as 5 das cortinas para formar uma cortina longa. Depois juntaram as 5 restantes para formar a outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de cortina coincidiram com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Bezalel juntou as 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas, uma à outra. Desse modo, as cortinas da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda, com uma camada protetora feita de pele de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu as armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes para a parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas, construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu as outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com as 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior, com uma argola formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre as 16 bases de prata e 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões ao lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava na virada para o oeste. Fez travessões central, ligado à meia altura da armação, estendendo-se uma ponta à outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois, revestiu com ouro os travessões. Para o inferior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, trançado de fio de tecido azul, roxo e vermelho, e com os querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia, 4 ganchos de ouro, revestiu as colunas com ouro e apoiou-se sobre os 4 bases de prata. Em seguida fez outra cortina para a entrada da tenda, confeccionou com linho finamente tecido e bordou artisticamente usando os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro presos às 5 colunas. Revestiu com ouro as colunas e seus capitéis e seus ganchos a mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15 metros de comprimento, com 67
centímetros,5, né, centímetros de largura e mais 67,5 de altura. Revestiu com ouro puro por dentro e por fora e fez moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu nos 4 pés da arca 2 argolas para cada lado. Fez varas de madeira de acácia, revestiu com ouro, passando-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-las. Fez a tampa da arca, o lugar de expiação, de ouro puro, media 1,15 metros de comprimento por 67,5 de largura. Fez 2 querubins de ouro batidos e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa, de modo que formar uma só peça de ouro com tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca, estendiam as suas asas sobre a tampa para cobri-la. Versículo 10. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento por 45 de largura e 67 centímetros e meio, de altura. Revestiu com ouro puro, o colocou com uma moldura de ouro ao seu redor, enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa, prendeu as 4 no canto junto com os pés. Prendeu as argolas junto à borda para sustentar as suas varas usadas para transportar as mesas. Fez essas varas de madeira de acácia, revestiu-se com ouro, fez ainda recipientes especiais de ouro para as mesas, para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. Isso foi a mesa, Agora o candelabro. Bezalel fez o candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formaram uma só peça. A base da haste central, as lâmpadas e os botões e as flores da haste central saíam 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos, tinham 3 lâmpadas formando uma flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas e formava flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos, que saíam da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Uau, bastante, hein? O altar do incenso. Depois, Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele fez quadrado com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifres nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo e os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-os nos lados opostos do altar debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas para transportá-lo. Fez varas de madeira de acácia e revestiu com ouro. Em seguida preparou o óleo sagrado da unção e o incenso perfumado, usando as técnicas de um perfumista. Capítulo 38. O altar dos holocaustos. Usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com dos 2,25 metros de largura, de comprimento, e 1,35 metros de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze, depois fez os utensílios do altar, baldes para recolher a cinza, pás, bacias, garfos para carne, braseiros e todos os de bronze.
Fez também uma grelha de bronze e a colocou colocou a meia altura do altar, debaixo da borda. Fez 4 argolas de bronze e prendeu aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas, os 2 lados do altar, passou as varas usadas para transportá-lo ao altar. Era oco e feito de tábuas. As bacias de bronze. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze, com os espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. No pátio. Bezalel ainda fez o pátio, que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com os ganchos e as argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. Ao lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre as 2 cortinas. As cortinas do lado sul tinham 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiada em 3 bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiada em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento, 2,25 metros de altura, com as cortinas das divisórias do pátio. Eram penduradas em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata, e os ganchos e as argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio era de bronze. Relação dos materiais. Essa é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo. O santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído. E Itamar, filho do sacerdote de Arão, supervisionou esse trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar e projetar e bordar em linho fino os fios de tecidos azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. Imposto era uma beca, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 mil homens, de 20 anos para cima, para fazer em 100 bases para as armações, as paredes do santuário e as colunas que sustentavam
a cortina interna foram necessários 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Os 20 quilos de prata restante foram usados para fazer os ganchos e argolas e revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze usados para fundir as bases das colunas, à entrada da tenda do encontro, para o altar do bronze, com a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas, nas quais era pendurada a cortina da entrada do pátio, e todas as estacas ao redor do tabernáculo e do pátio. Assim encerra a leitura de hoje, né? Capítulo 36, 37, 38, a gente está vendo então, né, a sabedoria, né, e na verdade o talento que esses homens tinham, né, Bezalel e Aholiabe, né, e os demais para fazer então a construção exatamente conforme Deus havia ordenado, né, nos seus detalhes, da construção do tabernáculo, construção, né, do tabernáculo, da arca da aliança, a mesa, o candelabro, enfim, o altar do incenso, o altar do holocausto, as bacias, né, a bacia de bronze, e a gente viu aqui o pátio, como que foi feito, e toda a relação, né, a relação de cada item que foi ofertado para a construção do tabernáculo e tudo que nele havia dentro. Nós estamos finalizando praticamente, né, o livro de Êxodo, a grande história, né, da relação de Deus com o seu povo. Esse povo está no deserto, então, fazendo essa construção desse local onde Deus iria se relacionar com o sacerdote, sumo sacerdote, com o povo, né? Lugar da expiação. Se Deus permitir, amanhã estaremos, então, lendo o 50º, né, dia. São 50 dias que vão se passar e a gente vai encerrar lendo o capítulo 39 e 40 desse livro. E na sequência, na quinta-feira, se assim permitir Deus, iniciaremos a carta aos Gálatas, uma carta curta também, de leitura curta do Novo Testamento. Vamos orar então para encerrar a leitura de hoje. Santo Deus, querido Pai maravilhoso, és o Senhor, Criador de todas as coisas, Criador das coisas nos mínimos detalhes, e de tão perfeito que é a sua criação, nós vemos a manifestação do teu poder na natureza, na criação dos animais, de tudo que há nessa terra. E a sua grande obra-prima foi a construção, né, a criação do homem. O Senhor fez na sua imagem e semelhança, e o Senhor a todo momento quer se relacionar com o teu povo, com a tua criação. Te agradecemos por tão grande amor que o Senhor tem para conosco. Por mais que somos pecadores, nós queremos reivindicar, Pai, a renunciar a nossa vida para que nós não pratiquemos, Pai, os desejos da carne, aquilo que nos afasta do Senhor, que é o pecado, a maldade implantada pelo Satanás, pelo inimigo, Pai. Nos ajude, Senhor, nos livre desse mal, através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Que possamos nos arrepender diariamente e mudar a nossa vida e ter uma vida dedicada ao Senhor, Pai.
Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia o Senhor conceder para que nós acheguemos diante de Ti e vemos o quão rico é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que manifesta em nosso coração a Sua vontade para que nós possamos viver debaixo do carinho, do cuidado, do amor que o Senhor tem para com seus filhos. Ajude a nos sentirmos, Pai, alegres por isso, por sabermos que temos a graça de Jesus e principalmente a palavra implantada, que deve ser implantada em nossos corações, Pai. Nos dê entendimento e sabedoria para compreender as Suas Escrituras. E já te agradecemos desde já pelas Suas Escrituras que possam ser eternas em nossos corações, que da mesma forma que foi talhada em Seu dedo cada mandamento naquela pedra, Pai, que o Senhor possa talhar em nossos corações e nossas mentes os Seus mandamentos, Pai, que são divinos e fazem só bem a nós. Perdoe-nos, Senhor. Faça com que sejamos alegres e felizes por termos o Senhor. Nos dê direcionamento, ajude a sermos bons administradores dos recursos que o Senhor nos dá e que possamos proclamar a Tua palavra. Abençoe cada um aqui que vai estar ouvindo, lendo, Pai, acompanhando as Escrituras diárias e nos encorajem e nos sustentem para nós completarmos essa leitura de tão grande ensinamento que o Senhor tem para conosco. No nome santo do Teu Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, Deus te abençoe. Espero que esse livro tenha enriquecido a sua vida, como tem sido na minha. Nós estamos já terminando ele, finalzinho. Se assim Deus permitir, estaremos aqui amanhã. Não perca a leitura diária. E toda vez que você queira ser notificado da leitura, é importante então que você faça ativar o sininho e se inscrever no canal. Para que mais pessoas possam atingir, né, acompanhar a gente, se juntar a gente nessa leitura, é importante que se manifeste, você que está assistindo. Né, você possa escrever algum comentário, fazer alguma pergunta, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com as pessoas e vá no teu ritmo. Né? O importante é você acompanhar no seu ritmo e você pode assistir esse vídeo, né, e os demais outros vídeos que você possa ter perdido aqui abaixo na descrição, na playlist. E ao término desse vídeo, você vai ter aqui um card direcionando você para a leitura do dia anterior. Que Deus te abençoe e que, se Deus assim permitir, estaremos aqui amanhã para acabarmos concluindo esse livro de Êxodo. Nos vemos amanhã, se Deus assim permitir.